Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e eu já venho aqui falar um pouquinho sobre o livro A Menina Submersa, da Caitlin R. Keenan. Eu tenho um livro nessas duas edições. Essa aqui eu comprei assim que foi lançado no ano passado, a edição em brochura. E esse ano a Darkside republicou esse livro com essa edição de luxo maravilhosa e eu recebi de parceria. Mas o conteúdo nas duas edições é o mesmo. Este é um livro que divide muito opiniões. Existem as pessoas que amam, existem as pessoas que odeiam. Eu, no caso, sou uma das pessoas que amou o livro. Mas esse com certeza não é um livro pra qualquer tipo de pessoa, nem pra qualquer momento. A Menina Submersa vai contar a história da India Morgan Phelps, mais conhecida como Imp. Ela é uma menina que tem esquizofrenia, a mãe dela também tinha esquizofrenia e a avó também, as duas se suicidaram. E em certo período da vida, a Imp decide que vai começar a escrever relatos sobre tudo o que está acontecendo, sobre seus pensamentos, sobre suas memórias e tudo que a assombra. Logo no início do livro, ela diz que vai começar uma história de fantasmas sobre sua própria vida, mas os fantasmas para Imp não são os fantasmas que nós estamos habituados a ver. Para ela, fantasmas são tudo aquilo que a persegue, todo tipo de recordação ou todo tipo de acontecimento que fica marcado nela e que ela não consegue se livrar, principalmente por ela ser esquizofrênica. Qualquer coisa que acontece em sua vida acaba tendo um impacto muito maior. O livro também possui uma narrativa não linear, isso significa que ele vai e volta no tempo diversas vezes, isso pode acabar se tornando um pouco confuso. Mas isso tudo é fruto da mente da personagem, que é por si só muito confusa. Por se tratar de relatos da vida da protagonista, esse livro também não possui nenhum grande mistério a ser solucionado, nenhum grande problema a ser resolvido. Tirando, é claro, todos os problemas que a Imp passa e que ela narra no livro, mas todos esses são problemas pessoais e a maioria causados pela própria doença da protagonista. Portanto, a parte mais interessante desse livro não é você entender o que está acontecendo na história, mas sim a própria história, a escrita da autora, a forma como a personagem pensa e passa isso para o leitor. Toda a confusão na cronologia e nos acontecimentos da história acaba sendo muito interessante, por mais que não seja uma narrativa confortável. Isso é o principal motivo, pelo menos para mim, de tornar a leitura um pouco lenta, mas ainda assim é o principal motivo para eu ter gostado tanto da história. Muitas vezes durante o livro é difícil perceber o que é verdade e o que é mentira na história da Imp, porque ela mesma se confunde com a realidade, ela não sabe diferenciar o que é real e o que é ilusão em alguns acontecimentos, o que torna o livro muito subjetivo, podendo gerar diferentes interpretações para diferentes pessoas. Por isso também é um livro que não pode ser lido com pressa, ele requer muita atenção, até porque muitas vezes você vai ficar confuso durante a história e não vai entender muito bem o que está acontecendo. Então, caso você pegue esse livro para ler numa maratona ou com prazo para terminar, provavelmente você vai chegar no final sem ter entendido boa parte do livro e sem ter absorvido muita coisa também. É interessante também notar que, pela personagem ser esquizofrênica, ela acaba percebendo muitos detalhes da vida que nós passamos todos os dias e que nós não percebemos. Existem muitas metáforas muito legais que podem ser aplicadas a diferentes situações. Inclusive, nessa edição aqui em brochura, eu fiz diversas marcações com post-its, porque existem realmente muitas frases e metáforas legais nessa história. A Caitlin escreve tudo de maneira muito incrível, porque é muito difícil passar para o leitor a mente de uma personagem esquizofrênica, principalmente por ela ser tão diferente da nossa realidade, mas a Caitlin faz isso com perfeição. O livro pode ser confuso e pode parecer não fazer muito sentido em algumas partes, mas é justamente assim que tem que ser. E conforme você vai avançando na leitura, você vai se sentindo mais confortável com a narrativa, você começa a se adaptar à forma como a Imp pensa e age. E é por esses motivos que eu disse no início do vídeo que não é um livro para qualquer pessoa e nem para qualquer momento. Você precisa estar com tempo disponível para se dedicar a esse livro, e você também tem que se desapegar um pouco da forma de leitura com a qual você está acostumado, porque esse livro aqui é completamente diferente de tudo que eu já tinha lido. O único livro que eu já li que se assemelha um pouco a essa narrativa é Onde Cantam os Pássaros, que também tem uma narrativa não linear e também se torna um pouco confuso em algumas partes, mas ainda assim esse livro continua sendo bem diferente. Durante a leitura, muitas vezes você acha que algo aconteceu e depois você descobre que aquilo na verdade era uma mentira da personagem, que estava confusa e não lembrava muito bem da ordem dos acontecimentos ou como eles aconteceram. Mas como eu também já disse, essa peculiaridade é o que torna o livro tão incrível. A edição desse livro também está incrível, e um detalhe muito legal que eu queria comentar aqui com vocês é sobre as imagens de lacraias que aparecem numa parte do livro. Em certas partes do livro nós temos imagens de lacraias nas páginas, e eu já tinha percebido isso há muito tempo atrás, quando eu comprei a minha edição em brochura, que também tem esses mesmos detalhes. Mas como são livros da Darkside, eu imaginei que fosse só mais um capricho da edição, porque eles costumam ter esses detalhes bonitos nos livros. Só que essas lacraias têm total sentido na história, e eu achei isso muito incrível, porque foi algo que eu nunca tinha visto em livro nenhum. Logicamente, a maioria das ilustrações em livros fazem referência à história e não estão lá apenas para decorar,
Mas a questão nesse livro aqui é que essas lacraias, elas não fazem sentido até você terminar de ler certa parte. E aí você percebe que elas estavam ali por um motivo, e eu achei isso muito legal. Pode ser irrelevante para alguns de vocês, talvez, mas eu queria comentar isso porque foi um ponto do livro que eu achei que deu um charme a mais, eu achei que acrescentou um detalhe na história que ficou muito legal mesmo. Enfim, esse livro vai contar a história de fantasmas da India Morgan Phelps, onde você muitas vezes vai duvidar do que está acontecendo, se aquilo é realidade ou não. Muitas vezes você vai ter que reler a mesma página para poder tirar algum sentido do que está acontecendo, por mais que pareça não haver nenhum. E é uma história que vai te fazer pensar e refletir sobre diversos assuntos e vai te inserir completamente na mente de uma pessoa com esquizofrenia. Vai te fazer perceber uma realidade completamente diferente da sua e como as coisas podem ser diferentes, como pessoas podem ter interpretações diferentes de um mesmo acontecimento e como nem tudo que acontece pode ser tão claro e objetivo quanto nós imaginamos. Eu recomendo demais esse livro, eu acho que é uma história que pode agradar a diferentes tipos de pessoas, mas como eu disse, separem um tempo para ler essa história e para se dedicar apenas a essa história. Não peguem um livro com pressa, ele tem capítulos longos, existem capítulos com mais de 50 páginas, a maioria deles inclusive, mas cada página vale muito a pena. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo.